Boa tarde, noite. Gratidão a Deus pela vida e por ter a oportunidade de viver essa experiência, onde nós aprendemos ensinando, ensinando aprendemos. Essa é uma lei, não é? A lei da troca. Todos nós estamos buscando a cada dia, em aonde nós estivermos, em todos os momentos, todos nós, independente da profissão, onde estivermos, temos essa condição de aprender e de ensinar. Todo processo de evolução é uma via de mão dupla. Então, hoje, dando sequência ao nosso livro Pensamento e Vida, que também é de Emmanuel, né, que eu sou também muito fã de Emmanuel, né, ter trazido essas mensagens maravilhosas para todos nós. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, Instrução. E nada é por acaso. Eu sigo a sequência do livro e terça-feira, dia 18 de abril, completam 166 anos do lançamento da primeira obra espírita, né? Da obra O Livro dos Espíritos. Foi 18 de abril de 1857. Então, terça-feira completam 18 anos e hoje nós estamos aqui para relembrar a importância desta obra falando de instrução. Porque uma das bases fundamentais do Espiritismo é a educação do ser nessa visão integral, como traz aí o Evangelho segundo o Espiritismo, falando de religião e ciência. Porque, como Emmanuel traz aqui na mensagem Instrução, de duas asas precisa o ser humano para evoluir, assim como os pássaros. Já viram um pássaro voar com uma asa só? Alguém já viu? É impossível. Então, a evolução é esse alçar voos. Isso, o ser humano ele vai evoluir e vai alçar voos, mas com as duas asas, o amor e a sabedoria. A sabedoria começa com a instrução, que se transforma em conhecimento, que propõe e que traz a proposta da transformação do indivíduo, e aí se torna sabedoria. E o amor é a vivência de tudo isso, é a transformação interna do ser, em toda a sua estrutura psíquica, espiritual, emocional, para que ele possa, enfim, ter essas asas para evoluir e para alçar novos voos e novas experiências. O Espiritismo ele traz esse sentido maior da vida, não é? Que é entendermos, trazermos a fé para esse aspecto da razão. A fé raciocinada. Isso se fala muito no Espiritismo. Mas o que é essa fé raciocinada? Primeiro, nós vamos lembrar que hoje o mundo está envolvido por essa nuvem, né, da ignorância, da violência, de toda a ordem que nós estamos vendo aí. Por quê? Porque a vida parece que perdeu o sentido. E não há sentido da vida sem aprendizado. Não há. O homem adquiriu tantos poderes, tantas formas de manusear as questões do mundo, principalmente as próprias máquinas, e perdeu a noção do sentido da própria existência. A tecnologia ela vem trazer uma proposta de transformação, de educação, de evolução do ser. Até porque a palavra tecnologia, talvez muitos de vocês saibam, vem da palavra tecnólogos, do grego. E sabe o que significa tecnólogos, no grego? Técnico da técnica, de saber manusear, lidar com algo. Logos é sentido, é sabedoria. Então, a palavra logos, no grego, significa sentido ou sabedoria. Conhecimento que dá sentido, sentido ao viver. A experiência humana na Terra, ela precisa ser repleta de sentido, que é a questão da sabedoria. Então, tecnólogos para o grego significa a técnica de dar sentido à vida, ou a técnica de trazer o homem ao encontro da sabedoria. Então, nós temos a tecnologia, que é o significado, tecnologia. A técnica, o estudo que vem do logos, do conhecimento, do saber, da sabedoria. E o que nós fazemos com a tecnologia? Né? Resultado, o mundo, uma parte do mundo confundida
com os desvarios do mundo, com a ignorância, porque Jesus e grandes outros também sábios da nossa história, como Aristóteles, como Voltaire, como Sócrates, diziam que o ser humano é mais perverso, é mais ignorante do que perverso. Então, o sentido da vida só vai ser alcançado quando nós buscamos aprendizado. Então, uma parte da humanidade perdida sem o sentido da vida. A outra parte já buscando o encontro do sentido. Porque não se iludam também e acreditar, nossa, o mundo está perdido. Não está. Não está. Uma parte está muito confundida, a outra parte não. De qual a janela que você está olhando? Então, tem sempre várias janelas. E se você procurar o lado daqueles que estão buscando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre isso. Né? No planeta de provas e expiações, há o bem, a propensão para o bem e a propensão para o mal. Aqueles que têm a propensão para o mal são espíritos primitivos que precisam conviver com aqueles que já têm a propensão para o bem para saber o que é o bem. E então, juntos, irão evoluir mais rápido. Aqueles que já têm conhecimento vão aprender a exercitar a outra asa do amor, para compreender a ignorância do outro e ajudá-lo a ressurgir das cinzas, né, como fênix, das cinzas da ignorância, para ampliar. Eu trouxe para vocês aqui uma experiência muito legal para vocês pensarem. Quando nós falamos de instrução, falamos de amor, a experiência que o Emmanuel nos remete aqui, de lembrar que para as asas que conduzirão o espírito humano a Deus, é as asas do conhecimento e do amor, da sabedoria e do amor. Eu quero começar mostrando para vocês essa imagem. Vocês conhecem essa imagem? Já viram? Essa imagem é da Capela Sistina, né, pintada por Michelangelo. Em 1990, então vocês têm a demonstração é de que ele, né, Deus tocando o dedo do homem para transmitir-lhe a vida. Em 1990, um pesquisador, um médico, né, passeando por lá e fazendo algumas pesquisas, alguns estudos históricos, ele trouxe uma proposta de reflexão maravilhosa. Lembrando que, assim como no Espiritismo, a ciência também, ninguém se trabalha com verdade, mas com conhecimento. E conhecimento é formulado por proposições, né, por pressupostos, de que sempre aquela informação vai gerando novas possibilidades de um novo conhecimento, uma nova informação. Esse é o aspecto tanto do Espiritismo quanto da ciência. Então, qual foi o aspecto que esse médico trouxe bastante interessante? Agora eu esqueci o nome do médico, mas tudo bem. Tem a menor importância. Essa imagem que representa Deus, né, o arquétipo superior Deus, ele está envolvido por um manto. E dentro do manto está os seus anjos e essa mulher que ele abraça seria a Eva, que ainda não saiu, que encontraria Adão após o Adão receber a vida de Deus. E o manto de Deus, ele toma a formação de um cérebro. Interessante, né? Você já tinha visto isso? Então, o manto de Deus, olha, forma um cérebro. O que significa o cérebro? Onde está contido o cérebro? A mente. Né? Todos os neurônios, sinapses, todos os recursos da mente estão no cérebro. E a mente é a casa do espírito. Então, quando alguém perguntar onde você mora, você diz na minha mente, porque é onde você realmente mora. Então, a imagem que ele traz da Capela Sistina, ela é inovadora e muito interessante. Por isso eu tinha até pedido para a Namico trazer essa proposta de ler ciência e religião. Porque o que será, então, que o Michelangelo queria mostrar? Fazer essa pintura de Deus dentro da igreja, que a ciência pode andar de mão dadas com a religião. Porque Deus é conhecimento. Então, quando forma o manto de Deus, forma essa imagem do cérebro, ele nos traz essa perspectiva de que Deus, o que Deus é para o Espiritismo? Qual é a questão principal? Que é Deus? O que é? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, tudo começa com a mente. Tudo começa nesse aspecto de sabermos usar a nossa mente. E trabalhar os aspectos de conhecimento que o Espiritismo nos traz
é trabalhar a mente para nós termos competência de lidar com as nossas dificuldades no mundo. E, a partir da nossa inteligência, nós encontrarmos o sentido da nossa vida. Porque não é mágica, gente. Não é mágica, não é milagre. O milagre é a própria vida. O milagre é viver. O milagre é reencarnar. Que é isso que o Espiritismo traz de uma forma tão bela, trazendo a reencarnação, não que seja uma novidade no Espiritismo, mas é o recurso já trazido dos povos mais antigos, que sempre foram reencarnacionistas. Então, a proposta é que, ao entendermos aquilo que o Espiritismo traz de maior valor, de mais valia para nós, é nos conduzirmos a esse aspecto do conhecimento, para que nós possamos entender, então, o significado da nossa vida. Porque sentido significa significado. Algumas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho sentido. Às vezes as pessoas chegam no consultório, mas eu não tenho sentido da vida. Essa é a maior dor de todas as pessoas. É a causa de todos os transtornos mentais e emocionais. É a falta de sentido. Você vai deixando, né? E a culpa também é do Zeca Pagodinho, mas eu gosto dele, mas a culpa é dele, né? Que ele disse assim, deixa a vida me levar. Mas não é nada pessoal contra o Zeca, porque eu gosto dele. Mas a culpa é dele também. Tem uma parte de culpa. Então, a questão é que foi, né, no impulso, no desejo, no prazer, foi se movendo por esse desejo central, que é o poder, a fama, o dinheiro, o prazer. Então, o prestígio, nós nos perdemos. De quem? De nós mesmos, de nós mesmos. E aí, o que eu preciso fazer? Retomar a minha condição principal. A minha condição primordial, a capacidade de raciocinar, de pensar, de entender que eu sou um espírito imortal, capaz de viver todas essas experiências da vida a partir de um sistema psíquico magnífico, com suas funções psicológicas, pensamento, sentimento, razão, emoção, percepção, intuição. É muita coisa. Vocês já viram que não dá para se ocupar com a vida dos outros, não é? Porque é muita coisa para se cuidar da nossa. Presta atenção, que se a tua vida não está legal é porque você está indo com o olho na vida do outro. Volta para ti, como dizia o mestre Jung, homem, não saias, é dentro de ti que reside a verdade. Eu adoro repetir essa frase por 4 cantos, né? Então, o que o Emmanuel nos traz nessa mensagem da instrução? Justamente esse aspecto, que é pela sabedoria que se conhecem, que começa a nossa trajetória de evolução na Terra. É pela sabedoria. Então, o conhecimento é essa base, porque o conhecimento ele vai nos elevar a esse patamar de educação. E aí, quando nós falamos em educação, nós nos remetemos muito à escola, ao aprender a lei. Então, educação não é instrução. Entende? Por isso nós estamos com tantas dificuldades hoje. Olha como o Paulo estava lembrando dos aspectos hoje na escola. Então, como eu falei, é parte da humanidade que está perdida, sem o sentido da vida, sem o significado porque está vivendo, entrando nesse aspecto cruel da vida, da violência, do descaso. Porque se a minha vida não tem sentido, a do outro vai ter? Não vai ter. Por quê? Porque nós confundimos educação como colocar um filho na escola, ou como ter um título. E aí nós ficamos enlouquecidos querendo ter todo tipo de título, que é muito legal. Fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é muito legal. Mas não é isso que traz felicidade. Isso traz uma condição legal no mundo, isso é um meio. Isso é um meio. E eu digo isso para vocês. Como estudante do comportamento humano que sou, amo estudar o comportamento humano, é com que eu trabalho, com que eu me dedico a minha vida. Digo para vocês, nunca foi. Não é juventude, não é beleza, não é dinheiro, não é poder, não é fama, não é companhia que faz você feliz. E eu sei que eu não estou te dizendo nenhuma novidade. É o sentido da vida. É o que significa você estar aqui. Você respirar, você viver, você sentir os aspectos da sua vida. Então, a confusão que as pessoas fazem com a educação é que traz esses processos. Nós temos um conceito de educação que é um dos melhores, inclusive foi trazido pela Unesco para trabalhar a educação do século XXI. Infelizmente, as escolas ainda são muito longe, principalmente no Brasil. Mas no Brasil, por exemplo, novo ensino médio, no Brasil hoje,
começou na França em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. E nós, novo ensino médio, novidade. Para ver como nós nos arrastamos, né? A passos, como diz o Lulu Santos, né? A passos de formiga e sem vontade. Então, a nível de educação, não é educação, ela é um processo. Então, quando a Unesco solicitou Edgar Morin, um grande educador francês, que trouxesse os aspectos, e ele escreve vários livros sobre isso, e num dos livros Sete Saberes, ele dá um conceito sobre a educação fantástico. O que é educação? A educação começa com a informação. Você recebe uma informação, aí você traduz a informação. E é isso que recebe na escola. Então, os garotos, né, nós, quando éramos garotos, né? Então, quando nós chegamos na escola, nós recebemos como movimento a informação. A informação teórica de tudo. A gente vai desde aprender a ler até o seguinte. E aí vai. Cada vez que você vai mudando de fase, chega a graduação, até os últimos títulos que se tem na Terra, você vai recebendo informação. E aonde você chega, essa informação, diz Morin, ela precisa ser traduzida. A informação precisa ser seguida de uma tradução. Eu preciso entender que informação é essa. Eu preciso entender como isso funciona. Então, você chega no Espiritismo para estudar, para assistir uma palestra, para entender todos esses... fazer esses cursos que o Paulo falou, mas não basta só a informação, eu preciso traduzir isso. E a tradução disso, ela precisa estar inserida no objetivo de eu estar ali, do porquê que eu estou aqui. E é isso que não é trazido para a escola. E a partir da tradução, quando você traduz, insere isso num contexto da sua vivência, aí você pode dizer, eu tenho conhecimento. Então, conhecimento resulta de uma informação que foi traduzida. Então, eu tenho conhecimento. Porque eu traduzi, porque eu entendi o que isso significa. Eu entendi. Eu percebo esses aspectos do conhecimento de uma forma clara. Quando eu digo isso, o que acontece em mim? Inicia um processo de transformação. Eu já não ajo da mesma forma. Quando nós vemos para o Espiritismo, nós começamos a estudar sobre a reencarnação. Eu tenho a informação, eu traduzo, eu entendo o que é reencarnação. Eu faço isso, conhecimento na minha vida, e entendo que eu sou um espírito que reencarnei aqui para viver um processo de evolução, eu me torno reencarnacionista, a partir disso começa uma transformação. Eu nunca mais vou agir da mesma forma que eu agia antes dessa informação. Aí diz o Kardec, se o Espiritismo, se saber que eu sou um espírito imortal, se saber da encarnação, se saber da existência de Deus nessa forma maior que o Espiritismo traz, não me torna menos avarento, menos orgulhoso, menos egoísta, um ser humano melhor, sociável, que segue as leis divinas de forma, pelo menos, o mínimo acertado, não me adianta nada saber disso. Não é? Como diz a música lá, antiga, do meu tempo, não sei se é o tempo de vocês, que era Fernando Mendes, né? Que adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? Olha, mas eu era criança lá no interior quando tocava Fernando Mendes. Só lembrando que eu era criança, tá? Quando eu via Fernando Mendes, por favor, não façam conta. Então, esse é o processo. Agora, quando há uma transformação em mim, aí eu posso dizer que eu tenho uma educação, entende? Educação não é saber ler e escrever. Então, preste atenção. Os seus filhos saberem ler e escrever, estarem passando, tirando nota 1000 no Enem, não significa que ele tem educação. Ele pode estar assimilando muito bem as informações e tirando de letra. Isso é muito legal, mas não é educação. Preste atenção se existe educação aí. Preste atenção se isso tem um significado, se tem um sentido da vida para eles. Entende? Porque eu já me deparei com muitas pessoas terminando um pós-doutorado e chegando num setting terapêutico com ideação suicida. Porque agora que eu tenho um pós-doutorado, minha vida não tem mais sentido. Entende? Nunca teve. Porque não é fazendo pós-doutorado que a sua vida vai ter sentido. Então, é muito legal ter títulos. Então, o que o Emmanuel vai trazer? O valor da instrução. A instrução é maravilhosa, nós estudarmos, nós aprendermos, desenvolvermos, porque lá no Livro dos Espíritos, aqui o Emmanuel lembra, que através da comunicação, através do conhecimento, nós vamos exercitar verdadeiramente as virtudes. Por exemplo, a bondade. Entende? A bondade.
como dizia Paulo de Tarso, né? Ter bondade é ter coragem. Então, a bondade, ela nos traz esse aspecto maravilhoso de entender. Então, a bondade, que ele disse, a bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a desvendar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. E aí, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que vem primeiro, o progresso moral ou o intelectual? Quem lembra? Olha que terça-feira é aniversário do Livro dos Espíritos, vocês vão ler tudinho de novo. Então, o Espírito respondem, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Primeiro, o progresso intelectual. Aí ele dá um exemplo. Como é que eu vou fazer o bem se eu não sei o que é o bem? Então, eu preciso do progresso intelectual, eu preciso entender o que é bondade. Então, a bondade, Paulo de Tarso dizia, a bondade, né? Não existe bondade sem coragem. Porque para ser bom verdadeiramente bom, a bondade, ela requer muita renúncia, uma dedicação sublime, ela é visceral. Mas de bonzinho tem muita gente, né? É igual de boa vontade. Então, ser bonzinho é muito legal. O bonzinho no mundo, ele está bem, porque ele vai ter muitos amiguinhos, todo mundo vai achar, olha que legal, Elaine, tão boazinha, tão legal, entende? Então, o bonzinho é quando eu quero ser aplaudida pelo mundo, eu sou boazinha. Quando eu quero realmente evoluir, eu pratico a bondade. Mas aí eu quero aplauso de um mundo, lembra o nosso mestre Emmanuel. Como é que você pode querer aplauso de um mundo que está condenado a se redimir? Então, não quero aplauso, não. Volte-se para si e encontre aquilo que realmente te interessa. Então, o que o Espiritismo propõe? Quando ele diz que a bondade sem o conhecimento, ela vai só dar água ali, é como se fosse um poço que dá água. O viajante, cansado, sem rumo, encontra um poço, ele dá um jeito de pegar água e bebe. Mas aí ele vai para onde? Ele faz o quê? O poço diz para ele, está vindo de onde, está indo para onde? Não. Então, é isso que ele diz. Sem o conhecimento, a gente não tem essa bondade que o Espiritismo tem como bandeira. Acolher, consolar, esclarecer e orientar. Essa é a bandeira do Espiritismo na área de estudos. Eu acolho, eu consolo, eu esclareço e eu oriento. Então, nós precisamos desse... E se eu não tiver conhecimento, como é que eu faço isso? Me explica aí. Eu posso até acolher e consolar, mas mesmo assim o consolo ele fica na base. É assim mesmo. No chorão comigo aconteceu do mesmo jeito, mas você passou também, sabe? Só que comigo aconteceu do mesmo jeito, mas é outro coração, é outro sentimento, é outra alma, é outra experiência. Não é. Entende? Dizia o meu avô que só o dono da dor sabe o tamanho da dor. E é verdade. Nunca é igual, nunca foi, nunca será. Nós precisamos trabalhar com conhecimento, diz o Emmanuel, que a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso posto de serviço, que traça ao peregrino um informe de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Aí já é o contrário, aí já tem a inteligência, mas sem a bondade, eu vou só dizer, ó, segue para ali. Não é? Segue ali. Onde mora a linha? Ali, dobra a direita, dobra a esquerda, vai embora. Só que eu não questiono, mas você precisa de alguma coisa, né? Que é... Está com sede, está com fome, entende? Então, nós paramos, as nossas... O que o Emmanuel lembra aqui, que sem a instrução nós ficamos muito limitados em diversos setores da vida, principalmente quando falamos de nós. Então, ele diz que todos temos necessidade de instrução e de amor. Então, eu preciso trabalhar essas questões se eu estou buscando evoluir de fato. Quando é que eu busco evoluir? Quando eu entendo qual é o objetivo da encarnação. Que lá, no Livro dos Espíritos, que faz 166 anos, então eu e o Fábio estávamos lembrando ainda agora, que 166 anos é pouco para uma doutrina se sustentar, ela conseguir uma base, conseguir realmente, né, transformar a humanidade, que é o objetivo do Espiritismo. Então, a missão do Espiritismo é transformar a humanidade. Não é ser a religião, a única religião, mas é trazer ao homem essa visão integral do ser. Poder aprender em todos os aspectos, inclusive da ciência, caminhar com a ciência. Hoje, grandes
há muitas áreas da ciência, grandes cientistas estão trabalhando a visão espiritual do homem, a qual o Espiritismo traz de forma magnífica. Alguns anos atrás, uma geneticista, ela é descendente de japonês, mas ela é paulista, e ela faz muito trabalho fora, nas grandes universidades dos Estados Unidos. E ela escreveu um livro chamado De Darwin a Kardec, um diálogo possível. Um livro fantástico. Ela não é espírita, ela simplesmente estudando Darwin como geneticista, né, estudando o processo de evolução das células, foi estudar a evolução das espécies. E aí ela começou a observar, do próprio estudo da genética, a entender que deveria haver um outro tipo de evolução. E ela foi pesquisar as religiões que trabalhavam com a evolução do espírito e encontrou no espiritismo a resposta exata. E aí ela pesquisou todas as obras espíritas e escreveu um livro de diálogo, de Darwin a Kardec, um diálogo possível, escrita por uma geneticista. Então, é fantástico, porque nós vamos encontrando essas possibilidades. Hoje, uma grande parte da ciência trabalha juntamente com o aspecto espiritual. Eu tenho uma formação em psicologia transpessoal e todo o trabalho da psicologia transpessoal, sendo a quarta força da psicologia, é trabalhar a questão do ser, do espírito, da alma, da transcendência, dos fenômenos anômalos da consciência, daquilo que não é palpável, que não é material, mas que é o ser, que é a existência. E isso o Emmanuel nos coloca aqui. Ele fala aqui que a escola ela é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. E isso é uma coisa magnífica. Lembrem-se que o Espiritismo ele não veio criar nada. O Kardec não viu uma luz e começou a seguir aquela luz e dali surgiu o Espiritismo. Não. Ele não era médium, vidente, psicografia, de nada. Ele era um educador. Por isso, a base maior do Espiritismo é a educação. Ela traz a educação da alma, a educação do ser, a educação do espírito. Ela vem reviver Jesus na sua essência, como conhecereis a verdade vos libertará, como disse Jesus. Caminhar, trazer o homem para se despertar da essência da vida, para entender Deus como o ser maior, né, que move todas as nossas condições. Trazer o homem para entender, por exemplo, o código ético, moral, que está intrínseco no seu ser. Quando a gente lê as leis morais, né, a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós não estamos lendo ali uma teoria para me seguir. É uma teoria para eu entender que aquilo ali faz parte de mim. Todo o capítulo das leis morais, tudo que está escrito ali, lei de sociedade, lei de progresso, lei de destruição, lei de amor, lei de justiça, de caridade, tudo. Todas aquelas leis é para lembrar a quem nós somos. Ela é um código interno. É nosso, é despertar. Não é teoria. É para ler e entender, nossa, isso aqui faz parte de mim. Ou isso aqui ainda não faz parte de mim, mas eu vou fazer o exercício das virtudes. E vou, quando a gente lê lá sobre as paixões e os vícios. O que nos afasta do vício? Vocês vão ter que ler o Livro dos Espíritos. E eu vou vir aqui toda semana perguntar. O que afasta o vício do ser humano? O que nos afasta dos vícios? A conquista das virtudes. Não tem como eu deixar de ser orgulhoso, só porque gente, eu não sou mais orgulhosa. Até ontem eu era um ser muito orgulhoso, mas hoje eu sou espírita. Hoje eu aceitei, né, a minha imortalidade. Eu não sou mais orgulhosa, sou uma pessoa humilde. O que eu fiz? Botei uma máscara, lindo, o ego adora máscaras, né? Então, estou lá de máscara, de humilde. Mas eu nunca vou conseguir ser humilde enquanto eu não admitir que eu preciso trabalhar, entender, reconstruir toda a minha relação com o orgulho. Ter uma relação, sabe? Uma relação tem um caso com o orgulho. Porque eu não quero saber. Todo mundo é orgulhoso, menos eu. Todo mundo é... essas coisas que vocês já sabem, menos eu. Então, eu preciso trazer para mim essa realidade, essa condição. Entender os meus vícios, principalmente os vícios mentais, porque nós apontamos muitos vícios das drogas lícitas, ilícitas, né? Os vícios que são ali, que todo mundo dá para ver. E os nossos vícios mentais, as nossas crenças limitantes, e os nossos atavismos,
que nos sufocam e nos impedem de ter novas atitudes, que nos levam ao comodismo, à procrastinação. Vocês acham que a ansiedade generalizada é o quê? Senão condicionamentos mentais, vícios do orgulho, do egoísmo, de quem acha que nasceu para estar no palco e ter sempre aprovação e sucesso em tudo que faz e o que diz. E como não tem o controle, se desespera, se conturba. Então, todos os transtornos mentais e emocionais, a causa está na alma, é uma doença da alma. Por isso que o remédio não cura, o remédio alivia, o remédio dá uma pausa, o remédio ajuda muito, principalmente a tirar aquelas crises, mas ele não cura, porque a doença da alma não tem remédio. É o ser que precisa se conhecer e entender, nesse nível, como traz o Emmanuel, entender todo esse processo que o Kardec trouxe. O Kardec juntou todos os conhecimentos que já existiam sobre o homem, sobre Deus, sobre a vida, tudo que é essencial a nós darmos sentido para a nossa vida e sistematizou numa doutrina. Por isso que é codificador, ele não é o criador, ele é o codificador. Então, por isso que não existe espiritismo kardecista. Isso foi criado quando o Censo começou a fazer pesquisa e queria separar os espiritualistas, né? Porque tem a Umbanda, o Candomblé, tem várias linhas que são espiritualistas, mas que não são espíritas. Então, ele colocou esse termo espírita kardecista. Mas nós que estudamos, que somos espíritas, sabemos que não existe, nós não seguimos Kardec, nós seguimos Deus, as suas leis. Nosso mestre é Jesus. Kardec era um estudioso do comportamento humano, um educador, filósofo, que estudava as leis naturais e que sistematizou todas essas leis e fez o Livro dos Espíritos e todas as suas obras com a ajuda de grandes espíritos, através de grandes médiuns na época. Se você quiser saber como tudo isso aconteceu, você pode ler as revistas espíritas, que são 11 volumes maravilhosos, né? Durante 11 anos, Kardec escreveu a Revista Espírita, colocando os bastidores do espiritismo. É um grande aprendizado. Assim, o que o Emmanuel diz? Que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Não tem como nós vermos novos horizontes se não tiver conhecimento, se eu não despertar em mim esse sentimento. Porque o poder criativo, ele é nosso, existe em nós. Olhe para você, está em você toda a sua capacidade de criar, de desenvolver. Nós só precisamos do amparo da mente, que precisa evoluir na sua condição cognitiva, que é a busca do conhecimento. Não para ter, mas para ser. Quando o homem começar a realmente buscar o conhecimento para ser e entender que o ter é consequência do ser, aí sim, não é uma parte da humanidade que estará buscando o bem na Terra. Toda a humanidade buscará o bem na terra. Lembra de Jesus de Nazaré? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. E quando lhe questionaram, mas Jesus, que reino de Deus, onde é que fica esse lugar, pelo amor de Deus, que eu quero comprar, ir lá no aeroporto comprar uma passagem. E aí Jesus diz, meu amigo, meu irmão, o reino de Deus não está lá, não está cá, não tem aparência exterior, porque o reino de Deus está em nós, no coração do homem. Até que enfim, né? Precisa acertar. Só Jesus na causa, como disse minha amiga Naí. Entende? Então, é esse o processo. E o que é que Jesus está dizendo? O reino de Deus é o coração do homem transformado, antenado, né? Desperto, com essa consciência desperta para quem ele é e o que ele está fazendo aqui. E isso, o conhecimento, exercita, faz com que a nossa capacidade cognitiva desperte. É o desperto, você acorda assim, balança a cabeça e diz, ai meu Deus, sabe? Acordei. E aí você olha, todo o seu poder criativo vai se desenvolvendo, conforme você vai estudando, para ser. E o ter vai ser uma consequência. Ah, lá então eu estou estudando para ser médico e agora? E aí? Sim, mas coloque o ser aí. Coloque o humano, buscando toda uma construção sua, emocional, espiritual, trabalhando todas as suas funções psicológicas para que, ao adentrar os consultórios, você seja, como dizia mais uma vez mestre Jung, né, uma alma olhando para outra alma. Faça disso uma missão.
e não recursos para ser famoso, conhecido, para ser chamado de doutor e para ganhar dinheiro, que eu não sei se mais ganhar dinheiro, muito dinheiro assim também, mas tudo bem. Sei que eles trabalham muito, né? Então, trabalhar muito já não é comigo, por isso que eu sou terapeuta, não sou médica. Então, eu gosto mais de contemplar, de meditar. Então, o que acontece? Todo o nosso processo de evolução, como diz o Emmanuel, corre-nos, pois, o dever de estudar sempre. É um dever estudar sempre. Não importa a idade. Aí você diz, eu já tenho 50 anos, não vou mais estudar, não. Mas por que você estudaria? Não é? Quando você traz o processo que o estudar, ele vai te engrandecer, ele vai te transformar, porque ele vai te ampliar, né? Te dar essa outra asa. Não, eu só quero aprender a amar, só quero amar, só quero amar, só quero... Não vai amar. Sem conhecer como você funciona, como funcionam as leis, como funciona a vida. Qualquer ciência, todas as ciências, como diz o Emmanuel aqui, aquilo que nós estudamos hoje, os vanguardeiros do conhecimento, né, os apoiadores, os pressupostos do Cristo, diz Emmanuel, já trouxeram os conhecimentos e aí um vai puxando o outro. Porque o que tem de novidade? Depois que o homem inventou a roda, ninguém mais inventou nada. Depois que o homem descobriu o fogo e inventou a roda, ninguém inventa mais nada. Então, não adianta querer inventar, mas busque, você pega uma teoria de Jung, de Freud, de Kardec, de Leon Denis, Dalai Lama, de Padre Fábio de Mello, sabe, de Madre Teresa, vai estudando, vai estudar fisioterapia, medicina, direito, o que você for estudar, você vai encontrar grandes pensadores, pessoas maravilhosas. Você for mais para trás, assim, você vai encontrar Abraham Maslow, Carl Roger, pensadores humanistas maravilhosos. Quer estudar filosofia mais dinâmica, vai estudar Ken Wilber e a filosofia da consciência, e aprender sobre o ser integral. Gente, existe uma infinidade que não tem como nós trazermos quantos aspectos do conhecimento se tem. Pega essas obras que ela trouxe, do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Via de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, eles são também meus tratados de o esforço. O Emmanuel faz esse esforço nesse livro de me tornar um ser humano melhor. É com esses livrinhos, né, que os meus já são velhinhos, que envelheceram comigo, que eu leio todos os dias. São verdadeiros tratados da alma, de nos ajudar a despertar esse código moral que existe dentro de nós. O Emmanuel é um despertador de consciência. Ele não é fofo, ele é certeiro. Né? Um dia eu cheguei com o Emmanuel assim, ai meu Deus, eu vou ler uma mensagem, não é possível que eu tenha que tolerar, meu Deus, eu não sei mais onde tirar energia para tolerar tanta gente. Abriu Emmanuel, primeira frase. Enquanto tu pensas que tolera todo mundo, acredite, tem gente que te tolera a muito custo. Eu chorei um mês. Mas eu acordei. Nunca mais eu dormi para isso. Nunca mais eu dormi. Está acordado. Quem tu tolera lá? Ninguém. Né? Eu estou aprendendo a amar. Né? Então, entende? Então, nós nos revestimos de uma postura de um engano. Lembra a máscara? Né? Coloca a máscara agora, eu sou humilde, eu tolero, meu irmão. Revê essa questão de tolerância, revê os teus projetos, revê o teu projeto de vida. Por quê? Essa é a proposta. Diz o Emmanuel que, quando nós aprendemos, nós passamos a escolher o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Quem são esses paladinos da luz? São os mentores da humanidade, porque, às vezes, quando nós vemos essas coisas tristes que acontecem na humanidade, é triste. Mas, como eu falei, é uma parte da humanidade, não é toda. E nós não estamos sós. Cadê a imagem? Quando foi? Alguém se lembra quando foi? Século XIV? Acho, por aí, né? Mais ou menos isso. Acho que, no máximo, século XVI, XVII, não sei. Olha aí, a ideia de um pintor, de que Deus está conectado ao homem. O homem na Terra não está sozinho. E que agora, né, recentemente, com essa ideia de que o manto de Deus forma o cérebro, que é um conhecimento muito maior, guiando os pequeninos seres na Terra e em outras partes do universo, porque nós espíritas sabemos da pluralidade dos mundos habitados.
E aí, mostrando que ele reflete aquilo que nós temos. Deus é a inteligência suprema, lá no livro dos Espíritos. Eu não vou mais perguntar, que para os Espíritos não passarem vergonha. Mas quando passarem vergonha. Mas o Kardec pergunta o que é a inteligência. E ele diz assim, a inteligência é o atributo principal do Espírito, o atributo primordial. Então, quando disserem que você é a imagem e semelhança de Deus, acredite, mas em inteligência, não é essa forma antropomórfica que nós acabamos acreditando, mas que foi criado pela própria infância, ainda a imaturidade psicológica, espiritual do ser humano, e hoje nós já temos condições de entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós temos a inteligência, não igual a Deus, que é a suprema, mas a inteligência que nós temos, ela nos dá muitas condições. Então, eu lhes digo, a sua vida já é repleta de sentido. Você só precisa entender o que é sentido, entender a sua vida. E buscar conhecimentos que podem, sim, te agregar valores no mundo, ter recursos materiais, conforto material, que tudo isso é maravilhoso também, mas não esquecer jamais o essencial, que é aquilo que te move. Criar também competência para lidar com quem você realmente é. Mas, para isso, você precisa praticar o autoconhecimento. E aí, para terminar, eu quero contar para vocês uma historinha que eu acho que eu contei aqui alguma vez, mas ela é bem legal. De uma jovem, filha de um rei, que tinha completado uma princesa, completado 15 anos, e ia ter uma grande festa no palácio. E aí o rei deu um colar de pedras, de esmeraldas, lindíssimo. E ela, enquanto se arrumava, colocou o colar lá no local, e a janela do palácio aberta, um pássaro entrou, pegou o colar e foi embora. E a princesa ficou inconsolável, o rei convocou todo mundo daquele reinado para procurar, inclusive colocou-se um jovem que achasse, e a princesa gostasse, poderia até casar com a princesa, e saiu todo o povoado em busca do colar, e todos procuravam por toda parte. Um jovem, procurando também, olhou à margem de um lago e viu o colar no fundo do lago. E ele ficou encantado, pegou um galho lá de uma árvore e foi puxar o colar, não vinha o colar. Tentou puxar, mergulhou, caía na lama, buscava, revirava toda a lama, não achava o colar. Que ele voltava, que a lama sentava, estava lá o colar. E ele, já desesperado, começou a chorar, indignado, não conseguia resgatar o colar do fundo do lago. Aí, um senhor vinha passando, um sábio, um velho sábio da aldeia, olhou ele naquele estado, questionou ele, contou a história e disse, olhe, o colar está lá. O senhor está vendo? Ele, sim. Eu já mergulhei, já fiz de tudo, e o colar eu não consigo resgatar. Aí o velhinho disse, sim, mas você já experimentou olhar para o alto? Ele olhou para o alto, e eis que estava pendurado no galho de uma árvore o colar. E lá estava apenas a sombra. Será que isso se assemelha a alguma coisa que você tem buscado muito e só está olhando para a sombra? E não está olhando para o alto para encontrar, de fato, a verdadeira joia, que é você enquanto espírito? E no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o Espírito, acho que é o Espírito Lázaro, os homens se perdem na terra, porque eles têm um infinito para contemplar, mas preferem olhar para os abismos onde eles caem e se perdem. Então, a instrução. A mente é a sede do espírito, mas a mente não é só uma mera inteligência teórica conceitual. Ela é todo um sistema psíquico que abrange todo o ser e toda a sua condição evolutiva. Aproveite essa encarnação. Será de muita valia, não só para você, mas para o lugar onde você está, para a sua família, para a sua comunidade, para o seu estado, para o seu país, para o nosso planetinha, nós nos tornarmos um ser humano melhor. Muito obrigada. Até.